darkness will turn to brightest day. Then let us all take courage, for we're not left alone. The lifeboat soon is coming to gather the two alone. Then cheer, my brother, cheer, oh cheer, our trials will soon be o'er. Our loved ones we shall meet upon the golden shore. We're pilgrims and we're strangers here. We're seeking a city to find. A lifeboat soon is coming to gather the two alone. The lifeboat soon is coming. By eyes of faith I see, as she sweeps through the water to rescue you and me, and land us safely in the port with friends we love so dear. Get ready, cries the captain. Oh, look, she's almost here. Watch the atomic bombs. You can tell she's nearly here. Oh, cheer, our trials will soon be over. Our loved ones we shall meet upon the golden shore. We're pilgrims and we're strangers here. We're seeking a city to find. A lifeboat soon is coming. Now, friends, if we within the ocean fill, and were the sky a partner made, where every storm on earth a quill, and every man a scribe by trade, to write the love of God above, would drain the ocean dry, or could the scroll contain the whole, though stretched from sky to sky? Oh, love of God, how rich and pure, how fathomless and strong, it shall forevermore endure. The saints and angels. In your heart now, just as I am, without one plea, but that thy blood was shed for who? For me. Because I promise I'll believe. Oh Lamb of God, I come tenderly, mercifully, just as. Just walk right to Him by faith. Believe that He's standing right there by your side. He is. Ding not to rid my soul of how much now? Of one temper
malice. To him whose blood can cleanse each spot. Oh, Lamb. By faith I walked to the cross this morning. I lay my burdens down. I come. God bless you back there. That's good. Oh, they come from the east and west. They come from the land afar to feast with our King, to dine as his guest. How blessed these pilgrims are, all beholding his hallowed face, aglow with love divine. Blessed partakers of his grace, as gems in his crown to shine. Oh, Jesus is coming soon. Our trials will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come for those who are free from sin? Oh, then would it bring you joy, our sorrow and deep despair, when the Lord in glory comes, we'll meet him up in the air. You like that? Let's try it again. Oh, they'll come from the east and west. Oh, they come from the land afar to feast with our King, to dine as his guest. How blessed these pilgrims are, beholding his hallowed face, aglow with love divine. Oh, blessed partakers of his grace, as gems in his crown to shine. Oh, Jesus is coming soon. Our trials will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come for those who are free from sin? Oh, then would it... E estou feliz nesta noite por estar assentado em uma companhia como esta, que crê na mesma coisa, tem recebido o mesmo Senhor Jesus Cristo. Through years, through many dangers, toils and snares, I have already come. Através de anos, através de muitos perigos, labutas e ciladas, eu já passei. It's aged me, it's broke me, it's peeled me down. Isto me amadureceu, isto me quebrou, isto me descascou. But it's grace that's brought me safe thus far. It's grace that'll take on. Mas foi a graça que me trouxe seguro até aqui, é a graça que me levará adiante. And
and we've been there 10,000 years, bright shining as the sun. E quando estivermos ali por 10.000 anos, luzentes, brilhando como o sol, we'll have no less days to sing God's praise than the hour we first begun. Oh, hallelujah. não teremos menos dias para cantar louvores a Deus do que a hora em que o primeiro começamos. When Daniel saw a vision of that, and he said, though they that do wicked shall do wickedly in the last days, but they that know their God shall do exploits in the last days. Speaking of this time. Quando Daniel teve uma visão disso, e ele disse, os ímpios procederão impiamente, mas aqueles que conhecem seu Deus farão proezas nos últimos dias. Falando deste tempo, Know what exploits is? sabe o que proezas significam? Exploits of faith will perform signs and wonders. Proezas de fé realizariam sinais e maravilhas, But the wicked will still continue to do wicked, so they run to and fro, and knowledge shall increase. mas os ímpios procederão impiamente, disse. Eles correrão de um lado para o outro e a ciência se multiplicará. But they close up the book, old Daniel. Mas, disse, feche o livro, ó Daniel. Thou shalt sleep in thy lot, but thou shalt stand in that last day. Tu repousarás com tua parte, porém levantarás no último dia. And they that be wise shall and turn many to Christ, they shall shine as the stars of heaven forever and ever. E aqueles que forem sábios, a muitos levarão a Cristo. Eles brilharão como estrelas do céu para sempre e sempre. 40 years has broke me to pieces. 40 anos me quebraram em pedaços. 80 years maybe has broke you to pieces. 80 anos talvez te quebrarão em pedaços. Maybe 30 years has made a different person out of you. Just a little snap of time like that. Talvez 30 anos tenham feito de você uma pessoa diferente. Apenas um pedacinho de tempo assim. But did you ever look out at the morning star when she rises in the morning? Mas você já olhou para a estrela da manhã, quando ela nasce de manhã? Did you ever rise up early to look at her hanging yonder in the sky when she's a glistening and a shouting and a rejoicing in the sky? Você já levantou cedo e olhou para ela pairando no além nos céus, quando ela está brilhando e gritando e se regozijando no céu? She's never lost one speck of its beauty. Ela nunca perdeu nenhum pedacinho de sua beleza. It's just as bright and pretty as it was the day God hung it in its orbit. Ela é simplesmente tão brilhante e bonita como ela era no dia em que ele a pendurou. Deus a colocou na sua órbita. It's never lost any of its time. Ela nunca perdeu seu tempo. And it's been there through thousands times thousands of years. And it's never lost its beauty. E está ali por milhares vezes milhares de anos e nunca perdeu sua beleza. And the Bible says, they that turn many to righteousness shall outshine the stars forever and ever. Hallelujah! E a Bíblia diz, os que a muitos ensinarem a justiça brilharão mais que as estrelas para sempre e sempre. Aleluia, irmão! Brother, it's a good thing to be a preacher after all. Yes, it is. É uma boa coisa ser pregador depois de tudo, não é? Sim, é. It's a good thing to be a Christian. É uma boa coisa ser um cristão. Times may be hard. Os tempos podem estar difíceis. God has not promised a flower bed of ease, but He's promised grace sufficient for every trial that can be faced. Deus não prometeu um mar de rosas de tranquilidade. Ele prometeu graça suficiente para cada prova que te atingir. That's right. Correto? Yes, indeed, grace is sufficient. Sim, de fato, a graça é suficiente.
Not he's a flower bed of ease, but his promised grace to overcome every temptation. Não que ele esteja em um mar de rosas de tranquilidade, porém ele prometeu graça para vencer cada tentação. When the cross gets heavy, Christ promised to be with you. Quando a cruz ficar pesada, Cristo prometeu estar contigo. Yes, sir. Sim, Senhor. Some glorious day when it's all over, we'll meet him in peace. Num dia glorioso, quando tudo terminar, nós nos encontraremos com Ele em paz. God grant that every one of you will receive the same thing. Deus conceda que cada um de vocês receba a mesma coisa. If there's an unbeliever here tonight, believe on the Lord Jesus Christ. Se houver um incrédulo aqui nesta noite, creia no Senhor Jesus Cristo. And the minute you believe, God will give you the witness of it. E no momento que você crê, Deus te dará testemunho disso. And he'll seal you into his kingdom forever. Ele te selará no seu reino para sempre. If there's anything knocking at your heart, and you feel it, and you refuse to receive it, you'll be a miserable man and woman until you say, yes, Lord Jesus. Se há qualquer coisa batendo no seu coração, e você sente isto, e você recusa receber isto, você será um homem e mulher miserável, até que você diga, sim, Senhor Jesus. And may you, through this coming week, this Christmas Yuletides, as everybody's happy and singing one to another, E que você, através desta próxima semana, nesta época de Natal, enquanto estão todos felizes e cantando um para o outro, may you with arms possa você, com os braços, like Simeon of old, when that wonderful Christmas tide, when he walked down through the temple, and with his strong arms, picked up the Savior in his arms and embraced him. como Simeão na antiguidade, quando naquela maravilhosa época de Natal ele andava pelo templo e com os seus fortes braços, apanhou o Salvador nos seus braços e o abraçou. And Lord, let thy servant depart in peace. According to thy word, from my eyes to see your salvation. E disse, Senhor, despeça o teu servo em paz, de acordo com a tua palavra, pois meus olhos viram a tua salvação. May you with arms of faith likewise this Christmas embrace not a Santa Claus or not exchange a present. Que você, com seus braços de fé, do mesmo modo nesse Natal, abrace, não Papai Noel, não a troca de um presente, But may you invite and embrace in your heart with the arms of faith the same Lord Jesus as Simeon held in his arms years ago. mas que você possa convidar e abraçar no seu coração, com abraços de fé, o mesmo Senhor Jesus que Simeão segurou nos seus braços anos atrás. And he'll bless you and give you eternal life. E Ele te abençoará e te dará vida eterna. And you cannot perish because you've got the life of God in you. Amen. E você não pode perecer porque você tem a vida de Deus em si. You know what's the word? Você sabe o que é a palavra, Not going to Greek things. não entrando nas coisas em grego. That's to be talked amongst people who talks Greek things. We don't talk Greek things. Não falamos grego aqui. Here we talk Jesus Christ in this tabernacle. Amen. Nós falamos sobre Jesus Cristo nesse tabernáculo. We don't come to swelling words here. Nós vamos cantar o hino 105, mundo hilário. Logo após nós estaremos ouvindo a irmã Juliane cantar o seu hino. 105. Guia-me sempre, meu Senhor. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor.
jardim pela cruz, lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Amém. Vamos ouvir o hino? Começando aqui. A sua entrega é total. Você não pode mais adiar. Jesus chegou em seu coração, chamou por seu nome, você atendeu. Algumas lágrimas vêm e vão lavando qualquer temor. O Santo Espírito aqui está, lhe abraça e lhe diz o quanto esperou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Se o amanhã lhe trouxer tristezas, dúvidas e pesar, sei que ao teu lado Ele vai estar pra completar o que começou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Se o amanhã lhe trouxer tristezas, dúvidas e pesar, sei que ao teu lado Ele vai estar pra completar o que começou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus
Deus vai lhe amparar, Deus vai lhe amparar, Deus vai lhe amparar. Sou irmã Juliane. Graças a Deus. Vamos cantar o hino 152, A Sombra da Cruz. A sombra da cruz há um deleite singular. (152). Logo após nós estaremos ouvindo o irmão. A sombra da cruz há um deleite singular, pesares e fadigas lá não podem demorar. Melhor que tudo eu sinto a presença de Jesus, pois fui até o Calvário. Pavorosa morte sim venço com Jesus, pois fui até o Calvário estou, a sombra da... Amém. Nós vamos agora para a oferta. Logo após nós estaremos ouvindo o irmão Benjamin cantar o seu hino. Pois não. Para o próximo domingo. Então está combinado. Deus te abençoe.
Pastor José Alves. Boa noite com nosso Senhor Jesus. A irmã Lourdes do Carmo, ela está pedindo para notificar a sua audiência. Ela está ouvindo todos os cultos lá em sua casa. Não consegue comunicar, mas ela está ouvindo. Deus te abençoe, irmã Lourdes. Que se Deus possa te confortar, né, te ajudar e te dar saúde. Graças a Deus. Nós vamos ler a Escritura, mas antes de ler a Bíblia, me desculpe os irmãos, eu quero colocar ali um vídeo, uma pequena montagem sobre o irmão Billy Paul. Nós não temos esse material, né, para fazer uma montagem. Nós não temos condição aqui para isso. Então nós vamos usar uma montagem de um pastor lá de São Paulo. Que Deus, só para lembrarmos do irmão Billy Paul aqui também na nossa igreja, né? Então vamos lá, irmão. Just leave my little greetings to you in this. If I don't see you in person, I'll meet you on that day. And I had the privilege when he was here to have the interviews for him, to set them up. And I don't know how it's going to be over there. I just know I'm going to be there by his grace. Deus levou o irmão Billy Paul, filho do profeta desta era. Foi ele que acompanhou o profeta desde adolescente e viu uma grande quantidade de milagres que Deus usava o seu pai, o profeta, para realizar aqui na terra.
ele foi o único que viu pessoalmente o anjo que sempre estava com o profeta no seu quarto, no púlpito, em outros lugares por onde ele andava. Billy Paul viu este anjo pessoalmente. Foi um moço usado, um homem usado, e partiu com 88 anos. Ele está na glória. Vamos um dia revê-lo, né? Ou vê-lo, né? Como ele disse, que um dia nós encontraremos. Deus está com ele lá na sexta dimensão, descansando. Aliás, descansando não, porque ele não tem o que descansar, né? Ele é um jovem de 20 anos de idade. É um corpo glorioso. Que Deus possa confortar a família, né? Ajudar o irmão José Brana, porque ele ajudou muito o irmão José nos seus últimos anos de vida. Ele foi um esteio para o irmão José, um apoio, um companheiro, para estender esta mensagem ao mundo. Há mais de 70 países recebendo estas mensagens traduzidas em seus idiomas, em suas línguas, né? Trabalho realizado pelo irmão José. Que Deus possa ajudá-lo e confortá-lo nesta hora. Nós vamos ler as Escrituras. Primeira Reis 18. Eu vou ler a partir do parágrafo 12, aliás, 42. Primeira Reis 18, 42. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos, e disse ao seu moço: sobe agora e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Senhor Deus, nós estamos vivendo uma hora muito melindrosa, uma hora que nos dá até um sentimento de cansaço na mente, no corpo, no físico. É uma hora terrível. E nós pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude, que possamos estar debaixo da graça e da misericórdia do Senhor. Ó Deus, ajuda-nos nesta noite. Abençoe esta igreja, que nós tenhamos a Tua palavra para nos consolar, para nos confortar, para nos curar, nos libertar, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos.
Graças a Deus. Estamos agradecidos por cada um de vocês que tem humildemente vindo a este lugar para estar conosco, para cultuarmos, adorando com hinos, com oração, com a leitura da palavra e com a pregação da palavra. Tudo é meios de adoração. Então nós agradecemos porque vocês são humildes para estarem conosco. Nós queremos tomar um parágrafo aqui da mensagem que nós estamos estudando. Essa noite, aliás, esta manhã, nós paramos aqui no parágrafo 202 e eu vou tomar o 206. Está um pouquinho na frente, porque ele enquadra com o assunto. São exatamente estas mensagens que nós inspiramos nelas, né? Mensagens que estamos lendo, ouvindo, é que nos traz a inspiração. Elias, ele um dia, quando ele estava esperando por algo que viria, para trazer ajuda ao povo, ele olhou. E ele olhou até que o velho, de 80 e poucos anos, estava muito cansado para subir a montanha. Depois de jejuar e orar, mas Deus disse a ele: se eles se arrependessem, algo aconteceria. O que ele estava olhando? Ele mandou o seu servo subir, disse: suba e olhe. Olhe, alguma coisa vai acontecer. 3 anos e meio e nenhuma chuva, nenhuma nuvem, nem mesmo orvalho caindo. Mas disse: vá, olhe. E Elias, Gezi, parou e olhou e olhou. Ele não viu nada. Ele voltou para baixo. Ele disse: eu não vi nada. Volte de novo. Amém. Volte e fique até que aconteça. E Elias voltou, ou quero dizer, Gezi, e ele olhou e olhou e olhou. E Elias, aquela cabecinha careca, sentado ali ao sol, e seu bigode, sua barba branca, e aqueles bracinhos de aparência ossuda, sobre seus joelhos ossudos, ele disse: Senhor Deus, enquanto ele começava a orar, disse: volte novamente agora. Amém. O que ele estava fazendo? Ele estava esperando que Deus cuidasse de sua promessa. Não importa o quão impossível ela parece, quanto dúvida estava sobre ela. Isso mesmo. Nós acabamos de ler aqui o livro de Reis, logo atrás aqui do capítulo 18, ainda o 17,
nós encontramos Elias orando para que não chovesse. E por 3 anos e meio não choveu. Agora, ele havia terminado uma batalha com os profetas de Baal, havia matado eles, e ele foi ao encontro do rei Acabe. E quando ele estava ali, ele mandou que ele fosse embora, porque iria chover. Quer dizer, os 3 anos e meio de seca, de praga, passou com a morte dos profetas de Baal, e agora Deus voltaria ao normal com Israel. Mas o que nós lemos aqui é o mesmo que o profeta está citando aqui nesta mensagem. Ele com aqueles braços ossudos, quer dizer, magro, né? Um homem magro, já idoso, ele subiu lá para o monte, colocou o rosto entre os joelhos e começou a orar. É como nós falamos aqui no sábado. Sempre que nós começamos a orar, Deus entra em cena. Eu estava ouvindo agora à noite uma mensagem, agora à tarde, mensagem nova, não lembro o título. Irmão Banana nos fala que a oração não depende das palavras que você diz. Ele conta a história, suposta história, né, daquele menino que estava no altar orando, e ele citava o alfabeto. Ele lia, ele falava A, B, C, D, E, F, G, H, e até o fim voltava A, B, C, D. E o pastor passou ali perto dele e começou a observar aquele rapaz. E disse para ele: olha, filho, eu não estou entendendo a sua oração. Você não sabe orar? Ele disse: não, eu não sei orar. A minha mãe era uma mulher de oração, mas ela morreu há muitos anos e me deixou ainda uma criança. Eu fui entregue para umas pessoas malvadas e elas me fazem sofrer muito, me batem. E eu estou orando, pedindo a Deus uma direção. Aí o profeta diz, aliás, ele diz para o pastor: estou citando as letras, mas o meu Deus é capaz de ajuntar as letras e formar as palavras que eu gostaria de falar com ele. Deus é capaz de pegar cada letra e formar as palavras. Aí o irmão Banana diz, não é suas palavras, mas a oração, ela começa da posição, da condição do seu coração. Porque nós podemos orar uma noite, um ano inteiro, mas se não tivermos um coração voltado para aquilo, um coração que crê naquilo,
o nosso período, o nosso tempo de oração vai ter muito pouco valor. E Elias estava ali no monte, Acabe já tinha ido embora, já tinha ido comer, e ele lá de joelho, de repente ele chamou o seu jovem lá, Gezi, e disse assim: olha, você vai lá e olha para o lado do mar, para ver se há um sinal de chuva. Vai lá 7 vezes. Então Gezi chegava ali e olhava, e olhava, e olhava, e não via nada. E na 7ª vez ele veio e disse assim: agora eu vi uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias, confiado naquele pequeno sinal, diz para ele: desça e diga para Acabe que ele aparelha o seu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Porque Elias, ele já tinha certeza que iria chover dentro de alguns minutos. Baseado em quê? Em um pequeno sinal. É o que nós estamos querendo pensar com os irmãos nesta noite. Deus trata conosco com pequenos sinais, porque nós nos tornamos sensíveis ao Espírito. Nós ficamos tão espirituais que nós passamos a sentir e a ver coisas que as pessoas naturais não conseguem ver. Através de pequenos sinais que nós vemos, e as pessoas que não creem, que não são cristãs, elas não veem nem através de grandes sinais, que nós poderíamos então admitir, não é? Grandes sinais. Aqui na mensagem A Estatura de um Varão Perfeito, parágrafo 290, imagino que os apóstolos não se portavam como nós. Portar é a maneira de viver, né? Possivelmente eram homens de poucas palavras, até que chegavam ao púlpito. Eles não conversavam, quase nada, né? Então entravam, falavam o que correspondia e se iam. Sim, Senhor. O que correspondiam. Eles tinham poder, tinham virtude. Eles não tinham questão com os homens, problemas. Se eles não tinham com os homens, muito menos com a esposa, com filhos, com os irmãos. Sabiam onde estava. Não tem uma coisa melhor do que isto. O profeta pregou aquela grande mensagem: esteja certo de Deus. Esteja certo de Deus. Então eles sabiam onde estava.
e tudo sabiam em quem criam. Continuavam caminhando no Espírito, operando, como disse outra noite, um pequeno sinal era tudo que Deus necessitava fazer. E logo nada podia impedir, porque eles estavam numa missão, eles estavam trabalhando para cumprir um ministério que duraria pouco tempo, porque muitos deles foram mortos. Poucos chegaram a morrer de uma morte natural. Eles não duvidavam, nem estudavam as alternativas, nem se frustravam, como fazemos nós quando ou quanto se devemos fazer isto ou aquilo. Nós somos indecisos, né? Eu mesmo enfrento essa dificuldade comigo. Custo decidir uma coisa. Então eles não tinham isto. Olha só, a marcha de quem cria em um sinal. Nem estudavam as alternativas, nem se frustravam como fazemos nós, quanto se devemos fazer isto ou aquilo. Eles, de todos os modos, o faziam. Por que que eles faziam? Porque eles tinham um sinal como indicativo para eles. Eles tinham um sinal, ainda que fosse pequeno. Um pequeno sinal de Deus. Isto era a resposta. Como podiam saber que era um sinal de Deus? Porque já tinha todas estas virtudes. As virtudes, a unção, o relacionamento deles com Deus, fazia eles serem pessoas decididas. Porque, na dúvida, o profeta diz: não faça. É muito difícil fazer as coisas na dúvida. E todos estes requisitos, o primeiro sinal de Deus concordou exatamente com cada uma destas coisas e com sua palavra. E então sabiam que era a palavra de Deus. E se iam. Não tinha que se preocupar de alguma maneira. Quando Deus falou, eles estavam em caminho. Olha só a ousadia de Elias aqui. Mandando seu servo dizer para o rei que fosse embora, porque ele viu um pequeno sinal de chuva, mas ele sabia que iria chover muito. Então aqui estavam os apóstolos da mesma maneira. Eles estavam convictos porque eles tinham um sinal. A mensagem que o profeta pregou para nós, chamada A Voz do Sinal, ele baseou esta mensagem em Êxodo 4. Quando Deus deu para Moisés 2 sinais, porque Moisés temia ir e não ser aceito.
Ele não estava com tanto medo de Faraó. Ele estava com medo do próprio povo da sua igreja não aceitar ele como profeta. Porque eles rejeitaram ele como militar. E agora ele temia ser rejeitado como profeta. Então ele pediu para Deus, aliás, ele clamou para Deus. Deus deu para ele 2 sinais. O primeiro sinal, Deus mandou que ele lançasse a sua vara no chão, ainda antes de chegar no Egito. Ele estava indo. E ele lançou a vara no chão e ela virou uma serpente. Eu não sei se todo mundo é como eu, que tenho aversão por cobra, por serpente. Eu acho que igual eu sou irmão Deus. É uma coisa muito asquerosa, né? E naquele momento em que a vara virou a serpente, Deus disse para ele: agora pega ela. Pega ela e segura. Ele foi lá e pegou ela, ela virou a vara de novo. Quando ela virou a vara de novo, aí Deus disse para ele: esse é o primeiro sinal. Agora você vai fazer outra coisa, enfiar a mão no seio, aqui na camisa, aqui, não é? Enfia a mão. Quando ele enfiou a mão, e que ele tirou a mão, ela estava leprosa. Aí Deus disse para ele: enfia de novo. Ele enfiou a mão leprosa lá dentro do seio, e quando ele tirou, ela estava limpinha. Aí Deus disse para ele: este é o segundo sinal. Isso está em Êxodo capítulo 4. Então Moisés foi sob esse impulso. Agora, quando ele chegou lá no Egito, não foi ele que lançou a vara. Lá ele já tinha alguém falando em seu lugar, que era Arão. A Bíblia diz que Arão lançou a sua vara e ela virou uma serpente. Mas o faraó tinha lá seus homens para resistir. Então ele chamou aqueles homens e disse assim: olha, esse truque aí é muito fácil. Ele está querendo levar o povo com esse truque aí, fazer uma vara virar uma serpente. E mandou que eles fizessem também. E quando eles lançaram a vara deles e ela virou serpente, simplesmente a serpente de Arão, ou que você pode chamar de Moisés também, engoliu a serpente deles. Quer dizer, venceu. Ali estava o primeiro sinal se cumprindo na presença de Faraó. Vocês sabem que Deus deu para o profeta desta era 2 sinais também. O profeta queria uma comprovação, um sinal de Deus, para ele pregar a palavra, trazer as almas, porque ele também se considerava como Moisés. Moisés tinha 7 fraquezas, e ele apresentou as 7 fraquezas para Deus. Eu sou gago, eu sou velho, eu sou trêmulo, e foi falando estas coisas.
Por isso Deus deu aqueles sinais para ele. O irmão Branham era analfabeto, era filho de índio, era de Kentucky, era um homem simples. Como ele iria cumprir o ministério que o anjo disse para ele? Que ele iria orar por reis e monarcas. Vocês sabem que o irmão Branham orou por um rei. Qual país? E ele foi curado. O irmão Branham foi lá de avião para orar por aquele rei. Ele orou por multidões. Lá em Durban, na África, em um culto só. Olha como Deus usava aquele profeta chamado William Branham, o mensageiro para esta era como precursor da segunda vinda de Cristo. Numa noite só, 500 mil de pessoas estavam no culto. 500 mil pessoas. E o prefeito da cidade estava patrocinando e incentivando a presença do profeta, porque depois daquela presença do profeta ali no país, ajudava a economia, porque os hospitais ficavam vazios. O governo não tinha que gastar com doentes por muito tempo. E numa noite, eles encheram 7 caminhões só de aparelhos ortopédicos que tinham sido deixados ali por pessoas que tinham sido curadas. Deixaram cadeiras de rodas, muletas, andador, seja o que for o aparelho. O prefeito mandou que eles fizessem um desfile. E o irmão Branham estava lá no hotel e eles chamaram ele lá na janela do hotel para ver os 7 caminhões desfilando com a igreja, o povo atrás cantando somente crer, somente crer. Todos 7 caminhões carregados. Agora imagina quantas pessoas que foram curadas que não usavam aparelhos. Então Deus usou o profeta desta era de uma forma sobrenatural. Ele ressuscitou 5 mortos durante o seu ministério. Ele chamava uma pessoa que estava do outro lado da parede. A parede abria, a pessoa passava na cadeira de rodas, isso aconteceu. Ele orou por aquela pessoa, depois a parede abriu de novo e a pessoa saiu. E quando saiu, a parede ficou normal. Olha o poder que estava no ministério deste homem chamado William Branham. E Deus deu para ele 2 sinais. O primeiro sinal é que quando ele pegasse na mão da pessoa enferma, doente, e segurasse a mão da pessoa, a mão dele, se a pessoa fosse curada, a mão dele inchava e ficava vermelha. Era um sinal, esse era o primeiro sinal. Estava
na mão do profeta quando ele segurava a mão da pessoa que estava doente. Vocês podem notar até no filme, ele segurando a mão de pessoas e conversando com a pessoa, de repente ele batia a mão nas costas da pessoa e dizia: vai com Deus, Deus te abençoe, porque ali não apareceu sinal da cura. A pessoa não tinha fé para ser curada. Então esse foi o primeiro sinal. E o segundo sinal foi a revelação dos segredos do coração. Quando o profeta ia orar, Deus mostrava para o profeta a vida daquela pessoa, às vezes até 2 anos atrás, de acidentes de carros, porque ela ficou daquele jeito, cirurgia. Mostrava para o irmão Branham aquela cirurgia acontecendo há 2 anos atrás. E ele contava o nome do médico, o jeito do médico, tudo para a pessoa. Quando ele terminava de falar aquilo, porque quando Deus dava a ele a revelação, é porque a pessoa tinha fé para ser curada. E mesmo assim, aquela revelação ajudava a pessoa. Ajudava. Por isso que uma pessoa que tinha câncer, ele era curado na hora, ali em cima da plataforma. Ali tinha um anjo ao lado dele, ministrando aquela cura, tirando aquele câncer. Pessoas vomitavam o tumor de câncer na plataforma ali na frente. E ele usava esses sinais para atraírem as pessoas, para elas crerem em Jesus Cristo e serem salvas. Porque a cura divina é uma isca para trazer a pessoa. Deus não usou música para atrair as pessoas. Deus não usou grandes mensagens, sermões eloquentes, com teologias. Deus usou a cura divina. Se nós queremos atrair as pessoas, nós precisamos de buscar esse poder da cura divina. Eu estava ouvindo uma mensagem hoje, pastor Joaquim Gonçalves pregando sobre o jejum. Aí ele chamando as pessoas para jejuarem, aliás, era o pastor Jonas Pimentel, né? Estava pregando. Falou da irmã que jejuava dias após dias. Ela estava fazendo a coisa desordenada. Porque o jejum ele tem que ser ordenado. Aí ele diz: nós precisamos de jejuar. Sabe por que pastor tem que falar isso, irmãos? É porque por muito tempo eu ouvi pastores pregando, dizendo que nós não precisamos de jejuar. E às vezes nós até desacostumamos disso. Aí você me perguntaria assim: o que é jejum? Eu digo para você: jejum é a mortificação da carne. Você quer ficar bom para orar, sentir bênção mesmo, unção? Ora em jejum. É difícil ler a mensagem, é difícil orar com a barriga cheia.
Barriga cheia você quer deitar, né? Quer dormir, quer descansar. Eu tenho aqui a mensagem A Voz do Sinal. Irmão Brana pregou esta mensagem aqui. Foi exatamente baseado em Êxodo 4. Agora, isto tinha sido prometido por Deus, que Ele ia libertar seu povo com um braço forte. Agora, quando esta palavra, Ele não chamou um sacerdote, Ele não chamou um rabino, Ele não chamou um executivo, Ele chamou um pastor de ovelhas lá na montanha. Um fugitivo, nascido, profeta, preordenado, que não queria seu serviço. Quando você ouvir pessoas desejando ser isto, aquilo ou aquilo outro, algo, apenas observe, olhe naquela pessoa, observe aquela pessoa. A igreja precisa aprender isto, observar as pessoas. Porque muitas coisas estão acontecendo nas igrejas hoje, nós estamos estarrecidos com o que está acontecendo, porque a denominação já virou carniça há muito tempo. Mas o que está acontecendo, principalmente de grupos saindo das igrejas, você tem que observar o tipo de pessoas que está arrastando aquele grupo. Olha a vida dele como é. Se é um desordenado, se é uma pessoa que não tem responsabilidade, às vezes nem com a família, e quer ser um pastor de igreja. Deus nunca as usa. Deus teve que ir atrás de Moisés para apanhá-los. Ele teve que ir atrás de Paulo para agarrá-lo. Moisés estava lá no deserto, pastoreando ovelhas do sogro. Ele não estava ali no Egito, querendo formar uma igreja, um povo para sair do Egito. Deus teve que ir lá atrás de Moisés. Ele teria morrido lá, irmãos. Ele teria ficado ali até o fim da vida, cuidando das ovelhas. Ele herdava do sogro, ia ter suas próprias ovelhas e ficaria ali. Deus teve que ir atrás dele. Ele teve que ir atrás de Paulo para agarrá-lo. Lá no caminho de Damasco, Deus agarrou Paulo, jogou ele no chão, tirou sua visão, deixou ele sem condição nenhuma. Ele passou 3 anos e meio lá no deserto, na casa de Ananias. 3 anos e meio, esqueceu tudo que ele sabia como doutor pós-graduado. Porque ele era doutor da lei e doutor da religião, da teologia. E para ele pregar o evangelho, ele teve que ficar ali recebendo de Deus
tudo que ele precisava para combinar com o evangelho de Pedro e os demais apóstolos. Porque o que adianta eu pregar se o que eu prego não combina com a voz do profeta desta era? Não combina com a maneira como o mensageiro precursor. Se ele é o precursor, é ele que nos prepara. É ele que nos leva a essa condição, porque não é uma condição moral de igrejas, de cantores, de pregadores, mas uma condição de fé perfeita, uma condição espiritual, de uma vida santa, de uma vida pura. É aonde se acha santo na terra hoje, é na mensagem. A Igreja Católica só tem santo nas paredes. Ela só tem santo nos altares. Mas na mensagem nós temos santos sentados nos bancos, orando, cantando, louvando, indo para casa, vivendo uma vida humana, como homem, como mulher. É o único lugar que tem santo. E quem nos faz santo é a mensagem. Porque a mensagem é a palavra. E a palavra é a água de Deus que nos lava, que nos limpa. Como aqueles animais eram lavados para o sacrifício lá no tabernáculo de Moisés. Eles eram lavados. E nós somos lavados pela palavra, começando pelo nosso batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, Deus teve que ir atrás de Saulo, atrás de Moisés. Deus toma esse homem que não quer fazer isso. É fácil de você descobrir um ministro que tem um chamado de Deus. Ele corre e ele nunca quer ser. Mas quando você vê estes oferecidos, querendo igrejas, querendo ser pastores, é porque Deus não os chamou. De modo que ele possa mostrar sua glória por meio disso. Agora observem, todo sinal verdadeiramente enviado da parte de Deus é seguido por uma voz. E a voz, ela é após o sinal. Primeiro vem o sinal, depois a voz. E se você crer no sinal, você crerá na voz. Nós temos um sinal de Deus para um profeta nesta era. Essa nuvem, como nós estudamos hoje de manhã. Quando ele estava lá na montanha, Deus desceu lá naquela montanha, e aquele grande estrondo que jogou rochas longe, e aquela nuvem desceu lá e disse para ele: volte para Jeffersonville, para a sua cidade, porque agora chegou a hora de você revelar os mistérios de Apocalipse 10, 7. Agora chegou a hora. Então o sinal veio e ele trouxe a voz. A revelação dos selos é a voz de Deus, porque os selos revelados, ele mostra o engano religioso. E não tem uma coisa mais terrível nesta era, que milhões e milhões têm entrado por este caminho, chamado caminho do engano religioso.
Porque as pessoas enganadas, elas procuram igrejas grandes. Elas procuram igrejas fáceis. Elas procuram pregadores que não mexem com o pecado de ninguém. Contrário do cristão, né? O cristão, ele sente bem quando ele é corrigido. Sente bem, o cristão não sente mal quando ele é corrigido, não, irmão. O profeta diz que esta pessoa que sente mal com a correção, ele é um bode. A maneira como um pastor descobre se dentro do curral tem bode misturado com suas ovelhas, ele pega um chicote e vai batendo um por um. Passa uma ovelha, ele dá uma chicotada. Passa outra chicotada. A hora que ele bate em um lobo, ele uiva. Ele range os dentes. Cuidado com a pessoa que sente mal com correção. Ele teve que ir atrás de Paulo. Todo sinal verdadeiramente enviado da parte de Deus é seguido por uma voz. Agora você observe aqui, o tema é o sinal e a voz. É o que eu estou pregando para vocês nesta noite. Se eles não crerem na voz do primeiro sinal, então eles crerão na voz do segundo sinal. Deus sempre ele é misericordioso. Ele nos ajuda, nos corrige e ainda nos dá uma segunda chance. Não é? Ele ainda nos dá uma segunda chance. Nós vamos orar nesta hora. Se tem alguém que está doente, deseja a oração, você tem o direito dado por Deus pela palavra de vir à frente e receber a sua oração. Nós vamos orar. Senhor nosso Pai, estamos pregando a Tua palavra e nesta hora nós encerramos aqui, desejando, ó Pai, que o Senhor complete a palavra, complete, como o Senhor usou William Branham, ele já foi, mas deixou para nós essa responsabilidade, meu Deus. Como o Senhor usou os profetas, Elias e todos eles, e nós estamos aqui, ó Pai, representando os nossos pais da fé, homens que a sombra deles curava os enfermos. E nós oramos agora, ó Pai, venha curar quem está doente aqui em nosso meio. Jesus, que o anjo do Senhor passe aqui por esses corredores e cura as pessoas, libertam aqueles que estão doentes. Em nome de Jesus Cristo, nossos irmãos lá na internet sejam também curados, libertados, abençoados, em nome de Jesus Cristo. Nós entregamos a Ti, ó Pai, nesta hora, este culto, cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Aliás, você foi abençoado. Fomos abençoados. Leve esta bênção para o seu lar, para a sua família, para a sua casa, e não perde ela, não. Segura ela. Nós temos aqui o comunicado, os irmãos, já comunicamos a irmã Lourdes, e temos mais alguns, né, que estão conosco, como a irmã Sara, lá em São Luís de Montebelos. Eles residem em Cachoeira, mas têm seus negócios em São Luís de Montebelos. Deus abençoe, irmã Sara. Irmão José Maria, em Surami, Recanto da Águia.
É da águia, porque é só você, né, irmão Zé? Deus abençoe aí. E também a irmã Neuza em Fazenda Nova, que Deus continue te abençoando, te livrando do mal. Irmão Charles e sua família, Deus abençoe vocês. Cada um nós entregamos nas mãos de Deus. E aqui nós temos a notificação do irmão Valdivino e família em Serra do Facão. Ô irmão Valdivino, nós precisamos de orar, né? A igreja aqui vai orar para Deus mandar chuva para nós, porque naquela região ainda não choveu esse ano, praticamente. Então vocês lembram de orar. Irmão José Antônio, família em Cachoeira, Emi Alves em Cachoeira, irmão Pedro e Magaliane em Cachoeira, Noemi, família em Diorama, Divina em Piloândia, e a irmã Ernestina, lá em Diorama, e também, juntamente com a irmã Frosina, e o nosso irmão aí, filho da irmã Ernestina. Que Deus abençoe vocês. Irmão Tássios Leonan, aqui no Iporá, e o irmão Juversino e Aparecida em Diorama. Que vocês sejam abençoados nesta hora. Tenham uma semana debaixo da graça de Deus. Até domingo que vem, irmão, se Deus permitir. Aliás, sábado que vem, não é? Deus abençoe. Nós estaremos aqui orando sábado, começando com o programa de rádio, 6h30, e às 7 horas o culto de oração. Até lá, nosso abraço.